Já, Natália, mais uma aqui. Alguém mais? Eu acho que dá para fazer todas as perguntas de uma vez, depois já aproveita e dá uns 3, 5 minutos para cada um fazer as considerações finais. Boa noite. Eu queria falar primeiro para o Cláudio, da ligação. Enfim, eu concordo com você, por exemplo, vários tipos de ligação. Talvez não seja muito as coisas que você trouxe. Eu concordo que tem que haver um equilíbrio entre os modelos. Mas, pensando atualmente, o modelo do sistema que a gente está inserido, e aí eu falo das leis que a gente tem, do doutorado, etc. Será que esse equilíbrio ele está existindo? Eu levanto essa bola e eu dou uns exemplos. Por exemplo, no campo que eu tenho mais experiência, no campo teatral. Você tem a Lei Rouanet. A Lei Rouanet é mais ou menos a questão do Estado, como mediador, pegar e entregar a mediação para as grandes empresas. Então, assim, o que o Estado estaria recolhendo, ele passa para as grandes empresas para elas assumirem o que vai ser bom ou não de patrocinar e que vai entrar no circuito. Será que essa é uma forma interessante dentro desse contexto de, enfim, criar um equilíbrio? Porque aí o que a gente vê são grandes peças, enfim, grandes produtos culturais que são apoiados pelo Estado, ou seja, tem um mediador, e ao mesmo tempo são caríssimos. A gente vê peças de R$90, são coisas absurdas. Então a gente acaba pagando 2 vezes e esse acesso ele não existe, na verdade. Eu acho que os outros tipos de mediação acabam sendo rotas de fuga para a gente poder, enfim, sobreviver aí a essa mediação autoritária e que não existe equilíbrio. A outra coisa é a respeito da escassez. Eu acho que a escassez ela é criada artificialmente. Não é uma coisa que tem na natureza. A natureza ela oferece as matérias-primas, enfim. Ela dá a oportunidade de todo mundo criar como uma pessoa criou. Enfim, tem uma pessoa que, no seu exemplo, passou o jogo de futebol na televisão. Se eu quisesse passar o jogo de futebol na televisão também, será que eu teria essa oportunidade? A grande questão é essa. Se alguém constrói essa cadeira, e aí você fala, então, ele teve um tempo de trabalho, se eu quero usar a cadeira porque ele teve um tempo de trabalho, etc. Eu acho que tem, sim, beneficiar de alguma forma, mas e se eu quiser construir essa cadeira? Será que eu vou ter a oportunidade de construir? Com a questão da propriedade, quando você dá propriedade a uma ideia, a uma inovação, as outras pessoas não podem mais, pelo menos durante o tempo, construir aquilo e aquilo ali que gera escassez. Então, só para comentar a questão da escassez, como sendo uma coisa natural. Mas eu fiquei um pouco ofendido também com essa fala, porque senti um tom um pouco agressivo nela, assim. Não um agressivo tão claramente como um modelo agressivo seria, mas agressivo no sentido de uma tentativa de convencimento, claro, através da naturalização de um modelo necessário para a nossa existência, ou para a nossa sociedade, uma sociedade harmônica e feliz. Mas o primeiro questionamento que eu faço é o seguinte: primeiro, você colocou ali uma questão de investimento e retorno, toda essa questão da propriedade intelectual não é necessária. O investimento da coisa profissional necessita de um retorno. Mas você mesmo da Fundação Roberto Marinho, uma fundação que não tem fins lucrativos, o que já mostra que não que há um investimento das organizações que você faz parte, que não só está pensando num retorno, uma organização muito bem intencionada, inclusive com vários projetos sociais, como a gente sabe. Mas nesse mesmo campo, você vê que há um investimento das empresas e um outro campo simbólico também, onde está se colocando como bem intencionada, se fazendo bem. Então, será que o retorno pelas propagandas da Globo, eu sinto que a Globo faz tudo pela cultura nacional, ela nunca fala na televisão, o que está fazendo para ter retorno, entendeu? Então, eu não entendo, assim, se fala do retorno aqui, mas aí você tem o canal Futura, que é financiado com dinheiro público também. E aí, é Lei Rouanet,
as fundações, essa é muito mamata aí, você sabe que também é dinheiro público, né? E não há um uso justo do canal educacional, mas cadê o uso justo do material do Futura? Se eu faço um pitch para o Futura para fazer um programa de televisão, eu tenho que ceder meu direito autoral do autor do Futura. Chega a ser surreal, né? Enfim, e assim como os filmes da Globo Filmes também, que são patrocinados com dinheiro público também, enfim, não existe nenhum incentivo. Público não, estatal. Estatal, obrigado. Essa cena é histórica, eu vou dar o dinheiro. Mas ó, Cláudio, tô falando na boa, tá? Eu não quero, enfim, você falou muito bem, não é fight, os todos um, não é fight, a outra questão é que mundo é esse? Quando você tem um dia inteiro livre, quem tem um dia inteiro livre, levanta a mão aí, por favor. Estou desempregada, tem. Você tem um dia inteiro livre, você tem 5 opções, que é ou você vai no mega espetáculo, ou você vai ver um filme de Hollywood, ou vai ser um partido de futebol, cara, ou você vai ler, tem muita coisa, mas você tem algumas opções ali, tem muito mais coisa, você não precisa de um modelo profissional, né? Ou seja, então, eu realmente, se eu tivesse tempo livre assim mesmo, eu faria muita coisa, tirando ler ali, talvez você possa comprar um livro de sebo, também baixar o PDF na internet, não preciso comprar, mas, enfim, tirando isso, cara, tem muito mais coisa para fazer, enfim, não sei como foi a tua infância, mas, eu sei que muita coisa legal para fazer no meu tempo livre. E o tempo livre é a grande questão, porque o que a gente quer mesmo é tempo livre, entendeu? Porque se todo mundo tivesse tempo livre, o modelo de vocês não sobreviveria, cara. É isso que eu estou te falando, entendeu? Porque o modelo de vocês sobrevive do tempo escasso. O modelo de vocês, modelo profissional, eu digo, você entendeu aqui. Sobrevive do tempo escasso que vocês mesmos defendem, de certa maneira, né? Que é a consequência da própria escassez artificial de bens, ideias e diversidade cultural. Que não há nenhuma no modelo de vocês, promovida por empresas como vocês. E para terminar, eu queria dizer que somos todos artistas. O modelo profissional não criou o maracatu, o coco, jazz, literatura, necessidade de se criar, discordo, não é uma visão romântica, a gente continuaria tendo muita arte, muita criação, muita diversão, muita festa, muita dança, sem modelo profissional. Desculpa que vocês estão completamente enganados. E é isso, enfim, vamos dançar. Queria também me dirigir ao Paulo. mas concordando de forma negativa, digamos. Que realmente, eu concordo quando você diz que toda essa questão da mediação e que ela é, digamos, essencial para a produção e difusão de conhecimento hoje em dia de produtos. Porque estamos inseridos numa sociedade de massa. Na sociedade de massas, a mediação é inerente. Então, tendo isso em vista, eu queria fazer um comentário, uma crítica à própria pirataria, nem pergunta em si. Porque eu vejo muitas vezes, se por um lado a pirataria ela funciona como, sei lá, se ela opera de forma transgressora, por outro lado, ela serve como mais uma via de divulgação da cultura dominante. Porque, assim como o próprio Cláudio disse, todo mundo quer copiar e piratear o Ramos, todo mundo quer piratear Guilherme Zangalo e Tropa de Elite. Então, na verdade, Tropa de Elite não quer, Tropa de Elite foi uma estratégia de marketing. Tropa de Elite foi uma estratégia de marketing. É um fenômeno incrível, Tropa de Elite, é um filme fascistizante que ganhou o Brasil, né? Então, para ser rápido, não sei, mas se a gente quer, de alguma maneira, acabar com essa mediação, ou então ser criadores de discurso e não difusores de discurso da ideia dominante, eu acho que a solução não é a pirataria, mas sim como de repente o software livre opera, ou como outras iniciativas que criam mecanismos, que criam discursos, que criam verdades
E, além de criar discursos de verdades, difundem esses discursos e essas verdades pelos meios que eles próprios criam. Então, sei lá, só deixar esse comentário desde o início do evento, senti muito focado na pirataria e na criação do discurso traz um comentário em geral para as pessoas que fazem produção comercial, que pensam na cultura e informação como mercado. Eu acho que eu abstraí um pouco essa apresentação de mediação e comecei a pensar em quem produz comercialmente e quem produz o conteúdo. E no final eu explico por quê. Então, no lugar de dividir entre mediação profissional e mediação, vamos falar de objetivo. Quem é que faz essa mediação profissional? Qual é o objetivo de se fazer uma mediação profissional? Com certeza não é o objetivo de fazer uma mediação de conteúdo. Com certeza não. O modelo de negócio desses dois objetos, dessas duas mediações, são completamente diferentes. E a própria linguagem desses dois objetos é sensível a quem produz e ao público que assiste. Quer um exemplo, por exemplo? O Jornal Nacional. Por que o William Bonner fica falando com aquela voz infeliz que a desgraça humana é um show? Então, esse tipo de produção comercial vai completamente o contrário ao que o Bruno está fazendo quando faz o filme dele ou quando eu produzo meu vídeo lá para propagar um conteúdo, por exemplo. Vamos começar a considerar a mediação midiática como ferramenta de ilustração e vamos começar a pensar no outro objetivo de mediação que não seja exatamente comercial. E eu queria responder só sobre cultura de massa. A cultura de massa ela só nasceu porque existem ferramentas que conseguem propagar a cultura pela massa. Então, quem é que domina essas ferramentas? Queria saber, Bruno, se você já pensou ou em contato com outros produtores independentes, de entrar em contato com os próprios camelôs e essa rede autônoma de distribuição, de alguma forma de cooperação de distribuição do material de vocês, sei lá, baixa o custo, tipo, vender um filme de vocês a R$3, fica R$1 para vocês, R$2 para o camelô, sei lá, de alguma forma, tipo, se as salas de cinema tem desde da tecnologia de produção, de projeção, já é fechada, já é uma limitante para a produção independente e também no número limitado de salas, só, poxa, tentar essa alternativa e em vez de ficar está todo mundo na mão, então botar o pessoal para conversar, eu não sei se isso já passou pela sua cabeça e se tem alguma coisa dessa linha acontecendo.